Olá, professores! Que bom que chegamos até aqui, não é verdade? Aprendemos várias coisas sobre a educação inclusiva e espero que esteja fazendo sentido para você, né? Então, primeiro entendemos a nossa função dentro da escola, né? Que temos que administrar tanto as nossas emoções como as emoções de alunos, de colegas, para articular essa educação inclusiva. Aprendemos um pouco sobre as leis, né, sobre os direitos desses alunos e em que leis está fundamentada, né, esses direitos, em que leis estão fundamentados esses direitos dessas crianças, e também um pouco da organização da sala de recurso, né? E agora, aí vimos também agora nesse módulo a questão do plano de AE, né? Ou PDI, a avaliação diagnóstica, como ela é o primeiro passo importante na sala de recurso para a gente entender esse aluno, as necessidades educacionais desse aluno, para a gente traçar o quê? Um planejamento, uma estratégia de atendimento. Lembrando que esse planejamento ele deve ser articulado com os demais professores da escola, né, que atende esse aluno, seja professor de sala de aula, professor de educação física, coordenação. Então a gente precisa entender as necessidades do aluno para que a gente faça um planejamento coerente e que surta efeito ao final. Hoje eu trouxe aqui 2 estudos de caso que lembra que eu falei que após a avaliação diagnóstica é importante fazer um relatório para construir o plano de AE? Então, eu trouxe aqui já uns relatórios, são nomes fictícios, tá, gente? Situações reais, mas que a gente vai fazer uma análise para ver qual é o nosso papel aí nessa situação. Vamos lá. O primeiro caso é uma aluna de 9 anos de idade. Deixa eu chegar aqui mais próximo. Pronto. Aluna de 9 anos de idade que iniciou sua vida escolar aos 3 anos de idade na turma de maternal numa escola particular. Estudou escola particular, já que a mãe procurava uma escola que atendesse à necessidade da filha, né? Então, as pessoas ainda têm essa crença que a escola particular vai atender essas situações de deficiência, de alunos com necessidades educativas especiais. Mas a nossa realidade é que, apesar de que a lei diz que toda escola deve ser inclusiva, a realidade brasileira, né, é que geralmente a escola inclusiva está mais estruturada na escola pública, porque na escola particular eles demandam e sempre argumentam que não há verba para oferecer os atendimentos necessários, mas que a gente já tem muita escola inclusiva, só que isso é uma questão ainda que é muito polêmica, né? Porque toda escola tem que ser inclusiva, toda escola tem que trabalhar para a inclusão, pública ou particular. Então, mas vamos lá, essa é outra questão. Foi matriculada em 2011 numa escola municipal, Petrolina, e está cursando o 4º ano, terceira série, né? Que correspondia à terceira série, em sala regular do ensino fundamental. E mesmo frequentando a escola há 6 anos, olha aí um problemão, ainda não lê e não escreve. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, que a escola está fechando os olhos para uma situação de um aluno, né, numa situação dessa, que não lê e não escreve, já está no 3º ano, é importante que o AE, né, o professor do AE, levante essa bandeira. Não que ele vá assumir esse papel sozinho, mas que ele levante, o que foi feito até hoje, porque essa criança não está alfabetizada, né? Então, levante essa bandeira, organize projetos junto com a coordenação pedagógica, junto com o professor regente, para promover esta alfabetização,
né? Isso é um ponto que não pode passar despercebido e muito menos ficar só a cargo do AEE. A aluna apresenta deficiência intelectual e tem crises de epilepsia. Aí tem o CID, né? Diagnosticado pela neuropediatra em 2011. E é acompanhada pela mesma profissional desde pequena numa clínica particular. A aluna corre com dificuldade porque está desenvolvendo um atrofiamento nos pés e não consegue se equilibrar. Então, olha aí uma questão, né? A questão dela motora tem uma dificuldade aí. Então, é um ponto a ser levantado. Ela está desenvolvendo um atrofiamento e o que está sendo feito para este atrofiamento? Ela está sendo acompanhada, né, por profissional na área, terapia ocupacional, fisioterapeuta para estimular ou para retardar esse atrofiamento. Então, é um ponto que a gente tem que pesquisar junto à família, pesquisar qual é a orientação do médico, né? E se não está sendo atendido, lembra que nós temos que ter uma rede de apoio, né? O professor de sala de AE tem que contar com uma rede de apoio de profissionais que a gente vai construindo ao longo dos nossos atendimentos, ano após ano. Esses profissionais dessa rede de apoio, geralmente, ou eles cobram mais barato, ou a gente busca serviços gratuitos para aquela família de baixa renda, ou indicamos profissionais de confiança, tá? Então, aí é um momento onde o AE já vai questionar a família. Vamos buscar atendimento para essa situação, porque ela está perdendo movimento, né? Então, é importante o AE estar pontuando isso aí no plano de AE, tá? Então, levantar com a família, encaminhar a família para um profissional médico ou pedir para que ele vá ao serviço de saúde pública. E isso a gente vai falando em reuniõezinhas, chama a família para conversar, dá um prazo, entendeu? Então a gente vai argumentando aos poucos que é importante. Ela está sendo acompanhada. A mesma coisa a deficiência intelectual dela. Qual o acompanhamento que ela tem pela deficiência? Diz que é acompanhada só pela neuropediatra. E algum outro profissional, como um psicopedagogo, um terapeuta ocupacional, um professor de reforço, olha só, até o momento ela não lê e não escreve. Então, o que a escola está fazendo de intervenção para que ela leia e escreva? Esse professor do terceiro ano, do quarto ano, né? Que estratégias ele está tomando interventiva com essa aluna? Ou está deixando ela apática na sala? Então, tudo isso a gente tem que observar para acompanhar e orientar, né? Então, orientar que esse professor promova atividades de alfabetização, que faça atendimento com ele, com essa criança individual, entende? Então, quando você vê assim já um relatório montado, você começa a ter clareza de o que? De situações, de estratégias a serem tomadas com a criança. Então, não fica mais um bicho de sete cabeças, tá bom? Quando você começa a pontuar as principais situações. Aí aqui tem a questão da deficiência intelectual, né? Deixa eu voltar aqui. Aí tem uma citação aqui, né, que a deficiência mental não se esgota na sua condição orgânica ou intelectual e não pode ser definida como único saber. Ela é uma interrogação e objeto de investigação de inúmeras áreas de conhecimento. Então, veja, nós aí já conseguimos identificar que ela precisa de três
situações pontuais. Uma pedagógica na escola, para que ela seja alfabetizada, né? Não sabe ler nem escrever. Então, a escola é responsável pela essa parte, né? Lembrando que a alfabetização de uma criança dessa, ela é diferente de uma criança que não tem uma deficiência intelectual. Porém, toda pessoa aprende. E se ela não está alfabetizada até o momento, quais as estratégias que a escola tomou até o momento? Aqui não tem citando nada. Pelo que eu entendo, ela foi passando de ano para ano junto ali com os demais colegas. Não teve um pensamento individualizado para essa criança até o momento, tá? Nós vimos aí que ela precisa de um atendimento para a questão da motricidade dela, então ela precisa de um acompanhamento aí de um fisioterapeuta, de um educador físico, né, para tentar amenizar essa questão da atrofia dela, dos membros, né, da motricidade dela. E vimos também que ela tem a deficiência intelectual. Então, quais profissionais que estão atendendo? Então, a gente precisa desse conjunto para que a gente também comece a desenvolver algumas atividades no AE para contribuir na melhoria desses 3 aspectos aí, né? Para desenvolver habilidades nesses 3 aspectos. Mas a gente tem que acionar também as equipes responsáveis e principalmente a família. O que a família tem feito até o momento, né? No caso da aluna, percebe-se que a mesma colabora na realização das tarefas proporcionadas em sala de AE, né, no atendimento educacional especializados. Porém, necessita de uma atenção direta e um estímulo constante, que é uma característica da pessoa com deficiência intelectual, né? A pessoa que tem a deficiência intelectual, ela precisa ali de modelagem direta, de atendimento individual direto. Então, é muito importante que o professor de sala de aula tenha esse entendimento para quando ele explicar um conteúdo, for fazer alguma atividade, explique diretamente para ele também, e não só ao professor da E, né? Quando as instruções dadas pela professora são claras e precisas em relação à atividade proposta, se ajustam às possibilidades e a aluna consegue corresponder ao que é solicitado. Então, veja, olha que ponto super positivo. Quando é falado diretamente para ela, quando a professora fala, explica, né, diretamente, demonstrando, modelando, a aluna consegue aprender, né? Ela consegue corresponder ao que é solicitado. Então, por que até o momento ela não está alfabetizada? Você percebe o que eu estou querendo te falar? É porque até o momento não foi feita uma intervenção em relação à alfabetização desta aluna. Porque eu tenho certeza que se tivesse feito um trabalho interventivo, até mesmo dentro da sala de aula ali, todo dia, uma horinha que seja por dia, a professora trabalhasse com ela ali individual, enquanto os colegas estão desenvolvendo outras atividades na sala, com certeza ela já teria mostrado algum desenvolvimento nessa alfabetização. Também no AEE, e aí também já de forma mais lúdica, né, com alfabeto vivo, com correspondência letra, som, consciência fonológica. Então, porque a gente também pode fazer isso com os materiais concretos ou jogos, né, que a gente tenha na nossa sala. Isso tudo vai contribuindo para essa alfabetização da aluna. Aí nós temos aqui no aspecto cognitivo. O que diz aqui? A aluna demonstra pouca capacidade de raciocínio e, quanto aos conceitos matemáticos, apresenta dificuldade na construção de ideia de número, de classificação, o que deixa sua capacidade de abstrair, ordenar e compreender os fatos matemáticos comprometidos.
Então, olha só, já é um trabalho aí que a gente pode desenvolver no AE, né? Um trabalho que a gente pode fazer de formação de pares, classificação, relação, quantidade ao número, né? Situação, problema, abstração, né? Então, que essa situação, problema não necessariamente precisa ser matemática, né? Quando a gente quer que a pessoa desenvolva o raciocínio, a gente pode pôr ali uma situação através de uma história, de um filme, né? De uma explicação, com fantoches, enfim, a gente pode criar de diversas formas uma situação que precisa de uma solução. E aí, através da nossa intervenção, esta criança vai buscando solução. E com isso ela começa o quê? O trabalho de abstração, de entendimento, de compreensão, né? Da sequência aí dos conceitos necessários para que ela possa desenvolver essas habilidades matemáticas. Seu pensamento lógico matemático é concreto, né? Então precisamos aí é, falar, conversar com o professor e oferecer material concreto o tempo inteiro para essa criança, tá? Vai resolver um probleminha de adição, subtração. Já no quarto ano já vê situação, problemas aí de divisão e multiplicação, né? Fração. Então, isso tudo vai ter que ser trabalhado concretamente com esta criança. Na tentativa de resolução de um problema simples, responde com base em tentativa e erro. Mas será que essa tentativa e erro é porque ela não consegue abstrair e aí está sendo dada para ela só a atividade de folha, por exemplo? E se no momento que essas atividades de folha forem dadas, um colega da sala, ou mesmo a professora, né, apresentar ali o material dourado ou palitinhos e que ela possa desenvolver essas atividades com a ajuda desses materiais e com a ajuda de alguém tentando interpretar a situação. Então, você vê, quando tem uma intervenção direta, ela já consegue aprender. Então, isso tem que ser pontuado lá no plano de AEE dela, que as atividades de sala de aula têm que ter material concreto, que tem que ser atividades com um tempo maior para resolução, né? Por exemplo, que tenha um acompanhamento de um colega, por exemplo, um colega que está mais adiantado na sala, pode fazer esse trabalho intermediário dentro da sala com ela. Enfim, a gente consegue traçar aí diversas estratégias para que ela consiga fazer essas resoluções, tá? Aqui. Consegue compreender instruções e desenvolver atividades ligadas à vida diária, mas apresenta dificuldade em assimilar as explicações mais complexas. Então, ela tem uma deficiência intelectual, então temos que procurar caminhos mais simples de explicação, né? Tentar simplificar ao máximo as explicações dos conteúdos para esta aluna, para que ela tenha uma compreensão dentro do nível dela. A mesma coisa com a oferta de textos, né? Procurar uns textos mais simplificados do mesmo conteúdo, que não tenha tanta informação, ou que essas informações sejam apresentadas gradualmente, à medida que ela compreendeu uma, aí é apresentada uma nova aos poucos, né, de um determinado assunto. Então, é importante fazer essas análises para saber que estratégias serão tomadas com ela e que adaptação será feita. Contudo, consegue se concentrar e participar das atividades que demandam regras, como jogos e as brincadeiras coletivas.
olha só, ela consegue entender regras, né? Então, é só uma questão. E aquela história que eu já falei muitas vezes, né? O lúdico é mágico. Todo mundo aprende com o lúdico, se interessa por uma brincadeira, né? Então, não tem esse que não goste. Como também tem uma boa articulação na linguagem e se expressa com fluência. Olha um ponto positivo. Ela se expressa com fluência, mas ainda tem o negativo que ela não está alfabetizada. Então, precisamos direcionar aí um trabalho pontual e rotineiro durante aí um bimestre, 2 bimestres, até que ela apresente a alfabetização dela. No desenvolvimento psicomotor, apresenta na área da motricidade global dificuldades no equilíbrio, que foram demonstradas através de brincadeiras nas quais exigiam movimentos mais complexos. Na motricidade fina, mesmo utilizando o lápis, percebe-se claramente a sua dificuldade com o traçado das letras e dos desenhos. Então, deu aí pelas falas, né? Tanto na motricidade nos membros inferiores como nos membros superiores, ela tem uma certa dificuldade. Então, a gente pode pensar aí numa tecnologia alternativa para essa criança. E se ela tivesse um notebook ou um tablet para escrever, por exemplo, né? Que não fosse exigido dela essa escrita manual, mas que ela pudesse apresentar uma escrita no computador. De repente, já seria uma solução para a questão da que ela não aprende uma alfabetização e também um facilitador para a sua escrita, tá certo? Então, veja bem, a gente consegue pensar em alternativas para que ela possa escrever. Também, no caso, pode se dar aquelas alfabeto móvel para escrita, né? Só que a gente hoje já tem o computador, né? O notebook. Então, de repente, é uma solução. Mas caso na ausência de um notebook, que ela tem ali um recurso de escrita, né? Ai, desculpa, gente. Que ela tem um recurso de escrita, né? Um alfabeto móvel para, por exemplo, ela representar algumas palavras, alguma escrita, para ela ir melhorando aos poucos. E, em contrapartida, vamos desenvolver atividades para desenvolver essa motricidade dela, né? Atividades com massinha, com movimentos, algum tipo de artesanato, algum trabalho de arte, né? Que ela consegue trabalhar isso aqui melhor e desenvolver mais pontualmente a sua escrita. Olha, ela já consolidou a lateralidade direita e esquerda e consegue se localizar no espaço. Porém, tem dificuldades com noções de tempo e idade. A gente viu lá anteriormente que ela tem dificuldade em abstrair. Então, é preciso fazer um trabalho mais pontual com ela sobre tempo e idade. Eu sugiro aí uma linha do tempo da vida dela, por exemplo, que no AE vá se construindo até para formar identidade, né? Construção de identidade, autoestima, quem é ela no seu ambiente familiar. Essa linha do tempo é bem legal, que você vai construindo com ela a linha do tempo do primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, né? Quando eu falo primeiro ano, é de idade, tá, gente? 1 aninho, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar na idade atual, que aí ela começa a perceber essa noção do tempo. O que foi ontem, o que foi hoje, o que será amanhã. Então, é sempre bom pontuar isso com ela.
que você fez ontem e hoje de manhã, né? E amanhã você deseja fazer o quê? Então é importante esse trabalho. E apresenta uma considerável dificuldade quando lida com noções de tamanho, cor e forma. Aí eu já indico um trabalho com blocos lógicos, né? Material concreto, de trabalho de observação, de tato, né? Que ela vá desenvolver essas noções de vivência, de exploração de objetos, de percepção entre as pessoas mesmo, né? Quem é mais alto? Eu ou você? Né? Quem é maior? Mas para isso ela precisa de material concreto. Como a gente já viu, ela tem dificuldade de abstração e o raciocínio dela funciona melhor com concreto. Então é importante que quando for fazer esse tipo de trabalho, ela tenha os objetos, tudo que está sendo trabalhado ali, né, significativos, seja de forma concreta. E no desenvolvimento afetivo e social, pelo jeito, ela não tem problema algum. Ela mantém bom relacionamento com seus colegas, professores e demais funcionários da escola. Reage com reprovações, também se expressa quando está chateada, né? Diante de alguma mudança, como por exemplo a troca de professor, recusando inicialmente a presença de um professor. Mas, depois de algum tempo de contato, estabelece uma relação de apego e demonstra um nível de autonomia, com iniciativas para dialogar sobre assunto que se interessa no momento. Então, olha só que legal. Ela consegue desenvolver um assunto, um diálogo do seu interesse. E tem alterações de humor quando algo não lhe agrada. Convenhamos, quem não altera o humor, né? Quando algo não agrada, né? Só que aí nós temos que saber se essa criança entra em crise ou só é aquela alteração de humor momentânea. Porque se for aquela momentânea, como explica aqui, é a coisa mais natural, né? Agora, se ela entra em crise, fica algum tempo nesta situação, aí já é importante ter o quê? Um trabalho interventivo para saber como que ela volta ao humor de sempre, né? Ao normal, que tipos de situações que a tranquiliza. Interage com todos os alunos da escola, especialmente com os colegas da sala, e se envolve nas brincadeiras durante o recreio, ou seja, uma criança como outra qualquer. No contexto familiar, a aluna apresenta uma predileção por brincadeiras com a irmã mais nova e por televisão, principalmente desenhos animados, anúncios. Contudo, demonstra ciúme da irmã e não aceita que a mesma pegue algum brinquedo ou material que lhe pertença. É normal, né, gente? A gente tem ciúmes das coisas que são nossas, né? Muitas vezes nós adultos não expressamos aquele ciúme, mas é normal que a gente tenha ciúme e não gostamos. Quem gosta de você chegar e ver alguém vestindo a sua roupa? Você não gosta, né? Então, ainda mais se for uma coisa nova. Então, eu acho que é natural, né? Porque a gente tem mania de querer falar para a criança: não, tem que dividir, empresta, não sei o quê, bababá. Mas e a gente? Divide, empresta, né? Então, a gente tem essa dificuldade também. Não pode ser uma coisa exagerada, né? Mas se for dentro do normal, tudo bem. No contexto escolar, sente-se segura e bem acolhida. A escola é acessível e a sala de aula ventilada e espaçosa. Como estuda no período da tarde, isso lhe dá maior conforto. Na sala de aula regular,
A professora costuma trabalhar com as carteiras em semicírculo, o que facilita o ensino-aprendizagem, uma vez que o ambiente é fundamental para o favorecimento de práticas inclusivas. Certo, eu gosto dessa proposta, mas eu também ia solicitar que a professora tivesse momentos individuais com esta aluna, ou que sempre explicasse mais diretamente para ela, para que ela conseguisse abstrair melhor, entender melhor as explicações. E que, se fosse na minha sala de aula, eu ia ter ela sempre ali mais perto de mim para eu acompanhar o seu desenvolvimento. No que se refere à saúde e desenvolvimento físico, a aluna apresenta crises de epilepsia que vêm sendo controladas através de medicações, com a indicação da neuropediatra que faz seu acompanhamento. Excelente. A única questão que eu ia pontuar aqui é que essas crises de epilepsia, quando ocorre, o que acontece com ela? Precisa de alguma abordagem com ela? Deixa ela voltar sozinha? Seria importante saber se já ocorreu na sala de aula, qual foi a reação dos alunos. Então, é importante se ela tem aquela crise de epilepsia, né? Porque tem crise de epilepsia de diferentes formas. Tem gente que cai, se debate, baba, tem gente que não, que só fica parado um pouquinho. Então, dependendo das crises, as outras pessoas em volta se assustam, né? Então, eu ia orientar se isso acontece na escola, se já aconteceu, se houve um trabalho de sensibilização com os colegas, porque é importante que o colega, que os alunos não fiquem com medo dela, né? Que os alunos entendam que situação que está ocorrendo com a colega. Então é importante isso. Se já ocorreu na escola, que a gente elabore ali um trabalho de sensibilização e de explicação, né? O desenvolvimento físico compatível com a idade. Em sua aprendizagem, a Ana apresenta dificuldade de leitura e escrita, porém consegue fazer leitura de imagem com determinação e, a partir de sequências de imagem ou ilustração, interpreta o conteúdo de um texto simples. Ótimo! Então, quer dizer, ela consegue interpretar, fazer um raciocínio de sequência, né, de começo, meio e fim. Por que ela não está alfabetizada? A gente tem que se pontuar sempre. Quando um aluno está apresentando um atraso, a gente tem que entender por que ele não foi. Se a escola já promoveu uma intervenção para que ele adquirisse esses conhecimentos. Se a escola até o momento não promoveu isso, a escola está falhando com o seu papel, né? A escola não pode passar ela agora para o quinto, para o sexto ano nessa situação. Tem que ter um trabalho interventivo muito concreto, muito bem pensado, né? Aquela alfabetização sistematizada para que pelo menos ela tenha algum ganho e não fique parada ali, no nível que está. Participa de situação de comunicação enquanto está em grupo, compreendendo relatos breves, como também demonstra interesse por história e pequenos contos. Identifica algumas letras e escreve seu primeiro nome. Faz cópia de um livro para um caderno se este estiver próximo a ela. Conhece alguns números e algumas cores. Então, veja, é uma menina que está no quarto ano, mas que a base dela, a gente vê que ela tem um atraso motor, né? E um atraso cognitivo também. Então, é importante que haja estímulos nessa questão motora dela e também na cognição dela. E aí a gente tem que perceber como que está percepção visual, de cores, pareamento, né?
agrupamento, classificação. Então, o nosso trabalho no AE vai ser o que? Trabalhar essas questões que são relativas lá, né, dos pré-requisitos de uma alfabetização, eu diria lá da pré-escola, para que ocorra a alfabetização de forma mais eficaz. Então, aqui eu ia sugerir, enquanto a professora de AE trabalha essas questões pré-requisitas mesmo, né, de conceitos, de coordenação motora, de equilíbrio, né, de conhecer números, cores, maior, menor. A gente viu que ela tem dificuldade nesses conceitos todos, né? Sem conhecer a lógica, ia ser desenvolvido um trabalho focado na alfabetização dessa criança. E aí eu penso que a professora de sala de aula, junto com a coordenação e junto com o seu auxílio, deve pensar nesse projeto interventivo dessa menina, né? Porque ela ficar lá só na hora, no semicírculo ali, não está contemplando ela. Tem que ter algo mais efetivo. Então, eu trouxe esse modelinho para vocês perceberem que quando a gente faz toda a questão da avaliação diagnóstica, fazer um plano de AE fica muito mais fácil. Eu trouxe aqui uma proposta de plano de AE que é dada pelo MEC mesmo, e eu gostaria que, se fosse possível, para vocês fazerem um treino, preenchesse o plano de AE em relação a essa aluna aqui, tá? Então, eu tenho outro estudo de caso que se vocês puderem fazer os 2 exercícios, vai aí sistematizar esse conhecimento que a gente está vendo. Então, percebam, a gente tem aí nessa aluna situações que precisam ser feitas na sala de aula pela professora para promover essa alfabetização. No AEE, para fornecer os pré-requisitos que está faltando aí para a aluna, né? Pré-requisitos que a gente fala de marcos de desenvolvimento, a gente percebe que ela tem ainda está atrasado o desenvolvimento dela, tanto motor, quanto de conceitos, né? Quanto de situações, problemas, né? Então, esse trabalho eu deixaria para o AE. A gente percebe que ela tem uma excelente socialização, autoestima, porque ela conversa, ela interage, então não é o trabalho dela, a dificuldade dela. A dificuldade dela mesmo é voltado nos pré-requisitos de desenvolvimento, os atrasos. E aí eu iria ver com a família se a família tem condição também de promover aí que ela tenha atendimento com fisioterapeutas ou terapeuta ocupacional. Eu iria ver com a família também se ela pode frequentar um psicopedagogo, tá bom? Que seria importante para o seu desenvolvimento também cognitivo, tá bom? Então, e continuar com o atendimento do pediatra, né? Porque ela está tomando medicação e tem esse acompanhamento aí. Então, veja, eu ia estabelecer no plano de AE dela essas 3 situações aí, tá? Então, eu gostaria que vocês preenchessem e passassem aí as sugestões de vocês e, se puderem, me enviem para eu ver como está o desenvolvimento de vocês e a compreensão, tá bom? Grande beijo!